já li algumas cartas, né? E é interessante que eles gostam de desabafar, né? Eu observo ali que, me corrija se eu estiver errado, a maioria é mulher, né? 70% é mulher. 70% mulher, né? E eles gostam de relatar toda a história, assim, né? Embora resumidamente, mas eu acho que até pela parte da terapia, tão importante quanto a mensagem que você leva e os livros que você leva, acho que até o fato dela estar dialogando com alguém que não é da cela ali, não é um parente, ela desabafa, né? E muitos ali contam, assim, né? A trajetória. E eu noto muitas delas com sofrimento desde a infância, né? Um descuido desde a infância. Você consegue fazer um paralelo, assim, do que eles têm em comum? Porque geralmente é o mesmo roteiro ou foge muito um caso do outro? Não, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. O problema é do lar, né? O problema de educação moral no lar. Essa é uma falha comum. E aí você traz a alma que já vem para a luta. Você entendeu? Mas quando a gente fala em violência, se você me permite aqui, eu posso estar equivocado, mas ainda voltando lá no Espírito Camilo, né? Que fala de violência. Certa feita, eu li uma frase, eu acho que essa frase é do Olavo Bilac, que é um poeta maranhense, escritor, né? Ele foi da época de 1880, 1920, esse período ali. Ele diz assim que a corrupção gera a miséria. E a miséria alimenta a violência. Essa é a frase dele. E o Espírito Camilo, nesse livro Justiça e Amor, ele tem algumas mensagens que ele detalha isso, mas não nessa frase, mas detalhando a violência, né? Então ele diz assim que a corrupção, ele não fala da corrupção. A corrupção que eu estou dizendo é o Poeta lá que poeta citou. lá, que eu acho que é dele essa frase. Então, a corrupção gera a miséria e a miséria alimenta a violência. É lógico que você tem a violência também em grau social diferente. Mas dessa forma ele fala assim que a falta de moradia, ou seja, a violência gerada pela falta de moradia, a violência gerada pela falta de saúde, a violência gerada pelo analfabetismo, isso é grave no país, a violência sexual, e por aí vai. Aí quando você olha todas essas fases, a corrupção gera tudo isso. Então, às vezes, né, eu não sou perito nisso. Então, às vezes, nós vamos perceber na sociedade que as pessoas querem combater a maioridade, diminuir a maioridade penal. É combater o efeito. Qual é a causa? A corrupção, a miséria, que a maioria está situado dentro dos presídios. Então, se fala, mas analfabetismo, as cartas, por que às vezes eles pedem romance? Eles têm facilidade da leitura. E ali tem alguns conceitos que é aproveitável, que eu falo da imortalidade da alma. Espírito, reencarnação, né? Por que isso? Porque você olha pelas cartas, você vê que o grau de instrução, a maioria tem dificuldade para escrever as palavras corretas. Mas já me chamou a atenção, desculpa te cortar, já me chamou a atenção as cartas que eu li muito, com a letra muito bonita, muito bem escrita, a pessoa formulando muito bem o raciocínio, também tem, Tem médicas, que eu correspondi com médicas, advogados, jornalistas, tem pessoas que escrevem excepcionalmente bem. Aí nesse caso faltou a moralidade, né? Porque muitas vezes pode ter tido um lar, pode ter tido acesso a todos esses outros, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.